Vamos lá, vamos adiante. Agora sim, falando de economia, o governo federal enviou ontem ao Senado um pacotão que promete dar uma reestruturada no Estado brasileiro. Zé Maria Trindade está com a gente aqui já conectado para falar das principais propostas e como tudo isso foi recebido aí no Congresso, Zé. Bom dia. Salve, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, é um repensar do Estado brasileiro e uma redefinição desta relação, o trabalho, ou seja, resultado que o Estado deve produzir ao cidadão. O diagnóstico do ministro da Economia, Paulo Guedes, é muito grave e real demais. Eu já venho falando há muito tempo aqui desta situação. O Estado se canibalizou, ou seja, arrecada, se paga e pronto. Não resta dinheiro para educação, direito, saúde, direito e investimentos. É muito grave a situação. E ele mostrou ali um quadro dos estados e dos municípios, a situação fica ainda muito pior. Então, diante disso, 3 emendas constitucionais foram apresentadas e essas emendas já estão sendo chamadas aqui de mini-constituinte, ou seja, é uma mudança tão importante que pode ser considerada uma mini-constituinte exatamente neste setor de administração pública. Um cuidado do governo, a exigência do presidente Jair Bolsonaro é de que estas mudanças não toquem nos direitos adquiridos atuais, ou seja, não muda nada para a atual situação dos servidores públicos. A emenda constitucional mais urgente é a de emergência fiscal. Se houver mesmo a aprovação da emenda, aí neste caso o Estado, município ou União que entrar em emergência fiscal, essa emergência será verificada na prática e votada na Assembleia e na Câmara de Vereadores, aí o governante ganharia ferramentas, como congelar possibilidades de progressão, né? Como aumento salarial, novos concursos, isso tudo estaria limitado até a saída do estado da emergência. São os gastos obrigatórios. Esses é que estão engolindo os orçamentos. E outra medida provisória prevê extinção de fundos não constitucionais. São mais de 200 fundos que foram sendo criados e até ninguém sabe para onde vai esses recursos do fundo. A ideia é trazê-los para o combate à pobreza e também abater as dívidas públicas, né, dos estados, municípios e União. E ainda uma outra emenda à Constituição que prevê mudanças no chamado Pacto Fiscal, ou seja, a redistribuição dos recursos públicos entre os entes, estados e municípios. A história é a seguinte: há um apoio explícito dos líderes e presidentes da Câmara e Senado a esses projetos. Neste momento, o presidente do Senado está em reunião com líderes e com o ministro Paulo Guedes. Haverá resistências setoriais de oposição, um ponto ou outro, como, por exemplo, essa história de extinguir municípios com menos de 5 mil habitantes. Eu não acredito na aprovação disso, mas, enfim, tudo isso está em debate no Congresso Nacional. É um desafio do governo, um projeto ambicioso. Sim. E os deputados e senadores ficam com as palavras, né? Tá aí, agora passando nessa peneira aí, a tendência é que, passando pela peneira da Câmara, isso vai ainda ser depurado, né? Adriles, normalmente os liberais endossam as decisões, as ideias do Paulo Guedes, né? O que você achou disso tudo, desse pacotão aí, desse chamado pacotão? O pacote é ótimo, tem muitos viés, muitas perspectivas. Eu acho que tem coisas que não passam, como a extinção dos municípios, porque lógico, os deputados vão querer exatamente ter os recursos destinados lá aos seus currais eleitorais. Eu vou centrar, já que o tempo está curto, no principal, que é o Pacto Fiscal, que vai de encontro exatamente a percepção da descentralização dos recursos do Estado. Aí cabe uma reflexão. O dinheiro, Edgar, deve ficar perto de onde ele é arrecadado. O bacana dessa reforma é que é uma reforma para limitar poderes do Estado. A nossa Constituição mantém nos estados da federação e municípios obrigações tais como saúde, educação, segurança. Mas a arrecadação fica toda com o governo central. E aí acontecem, claro, essas distorções. O Congresso, claro, chantageando e pedindo grana ao governo federal para aprovar as tais emendas parlamentares e toda aquela negociata que a gente sabe que reverbera, se não em corrupção factual, em corrupção moral, aquela coisa da chantagem, das barganhas, que é uma conspurcação do próprio princípio democrático. Então, um Estado descentralizado e mais enxuto é também um Estado menos corrupto e mais eficiente. A população, eu acho que ela tem que ter meios de acompanhar mais de perto seus gastos públicos. A concentração desses impostos
impostos que vão para o governo sustentam uma desigualdade social, uma população que paga progressivamente cada vez mais impostos. Hoje em dia, se eu não me engano, 40% dos recursos que passam pelo orçamento. O Estado suga um recurso gigantesco. Sim. E ninguém vê a contrapartida. Um gasto de Metade salário, da população não tem esgoto, gente. Sim. Pelo amor de Deus. Então essa reforma é absolutamente importante, é absolutamente crucial para a melhoria das despesas públicas no Brasil. E do que essa esponja enorme estatal, nessa máquina, vai sugando a partir do orçamento impositivo, os salários do funcionalismo público, quando você vai ver ali, proporcionalmente, sobra, quase nada para o investimento, né? É isso que o governo tenta com essa medida. O corte dessas entre aspas, mamatas do serviço público também, eu acho que é muito interessante, no sentido de fazer uma valorização maior do empreendedorismo. Essa cultura do Brasil de funcionalismo público é muito deletéria, porque o Estado não produz dinheiro. O que produz dinheiro, renda e crescimento econômico é o empreendedorismo. Sim, e como eu estava dizendo, é através dessas medidas que o governo, através do Paulo Guedes, ministro da Economia, tenta melhorar na situação do Brasil, né? O diagnóstico é perfeito. O Congresso só discute aquele debate interminável no Congresso no orçamento, um pouco acima de 4% de todo o dinheiro do orçamento, né? Só 4%. Sim. O resto é fundo, é despesa obrigatória, e o ministro Paulo Guedes tenta mudar isso. Pena que ele não conseguiu chegar nos atuais. Os servidores públicos se transformaram na elite nacional. Veja, um país onde a elite é de servidores públicos, nada contra, mas é que os grupos de pressão, eles são muito eficientes aqui em Brasília. E durante muito tempo eles vieram aumentando salários. Veja bem, o teto no serviço público é 39 mil reais e acabou virando piso em alguns setores. Né? Então é uma medida. Agora, vamos lá, o cronograma de votação. Isso deve ser definido nos próximos dias, mas é quase nula aí a chance de se votar alguma medida nesse ano. A emergência fiscal, né, é a principal e deve ser iniciada logo no Senado Federal, mas é quase zero a chance de aprovar algo até o final do ano. O calendário aqui é diferente, viu, Edgar? Tá certo. O ano já está acabando. Valeu, Zé. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília.